Salve galera, mais um vídeo aqui no canal, só para você falar de Brasileirão, aqui os jogos da 26ª rodada da competição, no caso, rodada que começou na última quarta-feira, dia 7, no duelo entre Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino, né, jogo que terminou empatado em 1 a 1. No caso, aos 17 minutos, o Ademir abriu o placar para a equipe do Galo, né, e ainda na primeira etapa o Ardelan, pelo Red Bull Bragantino, empatou o jogo, né, mas ao todo o Galo teve mais posse de bola, criou mais oportunidades, e acabou assim terminando empatado em 1 a 1, né? E também o fato aí da partida aí que chamou a atenção foi a questão da lesão aí do Guilherme Arana, né? Colocando praticamente aí ele fora da Copa do Mundo aí, caso fosse uma possível convocação, infelizmente essa reta final aí de temporada aí, todo cuidado aí é importante aí no caso dessa reta final dos campeonatos, né? Para poder alguns jogadores aí que estiverem cotados aí para as seleções, né, estejam prontos aí para disputar o torneio. E nos demais jogos no final de semana, né, que no caso foram concluída a rodada, no estádio do Beira-Rio tivemos o duelo entre Internacional e Cuiabá, onde a equipe gaúcha acabou levando a melhor, vencendo por 1 a 0 aí, com o gol do alemão na segunda etapa. Ao todo mesmo o Inter teve mais oportunidades, né, finalizou mais vezes ao gol, né, apenas o Cuiabá houve apenas um chute na partida, né, nenhum em direção ao gol. E assim, fora que também teve um lance polêmico, um pênalti não marcado a favor do Inter, mas aí no caso no lance ali, o Edenilson já foi caindo no meio da trajetória, então por isso que o lance foi revisado e depois seguiu em frente e o Internacional com a vitória, né? Fora isso, nos resultados da rodada aí fechando na vice-liderança do campeonato. E na Arena Castelão tivemos o duelo entre o Ceará contra o Santos, né? No caso aí a equipe agora aí do Ceará comandada por Lúcio Gonzalez, aí acabou vencendo a equipe da Vila por 2 a 1. No caso aí aos 6 minutos o Guilherme Castilho abriu o placar para a equipe do Ceará. Ainda na primeira etapa ali, né, um erro na saída de bola do Santos, o Zé Roberto fez o segundo gol da equipe cearense. E no início da segunda etapa o Marcos Leonardo diminuiu para o Santos, terminando assim Ceará 2, Santos 1. No caso aí o Santos aí, a torcida já não está com muita paciência com o Lisca, hein? E nos demais duelos da rodada também tivemos a partida entre Fluminense e Fortaleza no Maracanã, né, onde no caso estava alguns jogos sem marcar, mas dessa vez ele não deixou passar, não passou em branco. Germancano aí marcando duas vezes na partida, no caso aos 11 minutos da primeira etapa. No início do segundo tempo ali, o Thiago Galhardo empatou para o Fortaleza, mas poucos minutos depois ele mesmo, Germancano, no momento certo, na hora certa, fazendo ali mais um gol para o Fluminense, né, terminando assim Fluminense 2, Fortaleza 1, no caso com esses dois gols aí, né, o Germancano retomando a artilharia com 15 gols na competição, né, seguido pelo Pedro Raul, que é o vice-artilheiro com 14 gols no campeonato. Além de Fluminense e também Fortaleza, também tivemos o duelo entre Palmeiras e Juventude, né, o líder Palmeiras aí após a saída da equipe da Libertadores aí, no caso agora terá foco total aí na competição no Brasileiro, né, mantendo firme na liderança. No caso ali o Palmeiras abriu o placar com o Rony no início da segunda etapa. Depois ali o Juventude conseguiu empatar ali com o Guilherme Parede, mas logo na sequência ali o Zé Rafael virou o jogo para o Palmeiras, terminando assim Palmeiras 2, Juventude 1, né? Palmeiras mais líder do que nunca, aí com uma boa vantagem aí em relação ao quarto e o quinto colocado do campeonato. E aí na briga pelo título. E nos jogos do domingo, né? No caso ali, dando continuidade, tivemos o duelo entre Avaí e Atlético Paranaense, onde no caso ali o Avaí saiu na frente com o William Potker aos 22 minutos da primeira etapa. Depois, no início do segundo tempo, ali, uma arrancada e com um chute de fora da área, o Davi Teranzas empatou o jogo para o Atlético Paranaense. Fora que na equipe teve um jogador expulso ainda no segundo tempo, conseguiu ali segurando o empate, terminando assim Avaí 1, Atlético Paranaense também 1. Né? O Atlético Paranaense continua próximo das primeiras colocações aí, e o Avaí continua dentro do Z4. Outro duelo da rodada também tivemos no estádio Newton Santos, o duelo entre Botafogo e América Mineiro. Também um jogo com um certo equilíbrio que acabou empatado em 0 a 0 e também destaque para o goleiro do América, o Matheus Cavicchioli, fazendo boas defesas ali, garantindo o 0 a 0 no placar. E no estádio Couto Pereira tivemos o duelo entre Coritiba e Atlético Goianiense, né, no caso aí, duas equipes aí na luta contra o Z4. E quem levou a melhor foi a equipe do Coxa, vencendo por 2 a 0. Mas aí destaque aí com um gol na primeira etapa ali, né, do Aleph Manga,
abriu o placar para o Coritiba e depois no segundo tempo o Fabrício Daniel fez o segundo gol, terminando assim Coritiba 2, Atlético Goianiense 0, né? O Coritiba saindo aí momentaneamente do Z4 com esse resultado. Um outro duelo da rodada também, mais um que foi o clássico majestoso entre São Paulo e Corinthians no Morumbi, né? Mais uma vez torcedor tricolor marcando a presença. E no caso aí, né, São Paulo entrou com um time alternativo, mas aí no caso o número de totais de chances de jogo aí foi bastante movimentado, mas pelas melhores chances aí o Corinthians poderia ter saído com um resultado positivo, mas terminou em 1-1. No caso, o Corinthians saiu na frente com o Yuri Alberto ali aos 14 minutos da primeira etapa, e ainda no primeiro tempo de pênalti o Éder empatou o jogo para o São Paulo, terminando assim São Paulo 1, Corinthians também 1. No caso aí o resultado do empate não é bom para ambos, né? No caso São Paulo querendo se afastar ali do Z4 e o Corinthians querendo ali diminuir a distância para o Palmeiras, né? Só que atualmente é a diferença de 10 pontos na competição. E no jogo aqui que concluiu a rodada, né? No caso no estádio da Serrinha, tivemos o duelo entre Goiás e Flamengo, né? No caso aí, uma semana onde teve, no caso aí faleceu um dos dirigentes mais importantes da história do Goiás, né? O seu Railé Pinheiro, né? No caso aí teve as devidas homenagens, mas também a bola rolando, tivemos bastante movimentação. No caso aí os gols saíram na segunda etapa, né, com a assistência do Pedro Raul. O Diego, o Dieguinho, né? O Diego ele abriu o placar para a equipe do Goiás. Poucos minutos depois o Flamengo empatou o jogo, né, num lance bastante questionável ali, cobrança de escanteio ali, no caso ficou sem dúvida realmente se é que o Léo Pereira fez a falta no goleiro Tadeu ou o goleiro soltou ali, deu continuidade à jogada. O lance foi revisado no VAR e acabou sendo validado, aí terminando assim Goiás 1, Flamengo também 1. Aí os jogos aí que concluíram a 26ª rodada da competição. E com os resultados, né, vamos aqui confirmar a tabela do campeonato. No caso aí o Palmeiras é o líder com 54 pontos, seguido pelo Internacional com 46, na segunda colocação. Em terceiro, Flamengo com 45, em quarto, Fluminense com 45 pontos. Na quinta colocação temos o Corinthians com 44, em sexto o Atlético Paranaense com 43. Na sétima colocação temos o Atlético Mineiro com 40, seguido pelo América Mineiro com 36 pontos, na oitava colocação. Em nono, o Goiás com 36. Na décima colocação temos o Santos com 34 pontos. Em 11º, o Red Bull Bragantino com 33. Na 12ª colocação temos o Botafogo com 31. Em 13º, São Paulo com 31 também. E na 10ª colocação, o Ceará também com 31 pontos. Seguido pelo Fortaleza em 15º com 30. Em 16º, Coritiba com 28. Né? No caso, ali, se pegar do 12º para baixo, ali tem a diferença de 5 pontos. O Coritiba em 16º com 28. Em 17º, Cuiabá com 26. Em 18º, Avaí com 25. Na penúltima colocação, Atlético Goianiense com 22. E Juventude na lanterna com 18 pontos em 26 jogos. No caso, esse meio de semana nós temos aí os jogos de volta à Copa do Brasil, mas no final de semana teremos mais jogos aí do Brasileirão, que será a 27ª rodada da competição. No caso do sábado teremos 2 jogos, né? No caso dos duelos entre Avaí e Atlético Mineiro na ressacada. No Newton Santos, o Botafogo recebe a equipe do Coritiba. No domingo, o jogo das 11 da manhã, teremos Red Bull Bragantino e Goiás, no estádio Nabil Bichedi. No Maracanã, teremos o clássico Fla-Flu entre Flamengo e Fluminense às 16 horas. Na Arena Castelão, teremos o Ceará contra o São Paulo. Às 18 horas, no Independência, teremos América Mineiro e Corinthians. No Alfredo Jaconi, Juventude e Fortaleza. No Allianz Parque, às 18h30, teremos o clássico Palmeiras e Santos. Na Arena Baixada, teremos Atlético Paranaense e Cuiabá. E fechando a rodada na segunda-feira, no estádio Antônio Ascioli, Atlético Goianiense e Internacional. O que você está achando do campeonato até então? Aí será que o Palmeiras vai disparar mais ainda, rumo ao título? Ou alguém vai conseguir ali atrapalhar aí o Verdão? No caso, na parte de baixo, aí, quem que vai se livrar dessa bomba aí do Z4? Aí, quem vai se livrar do rebaixamento? É isso aí. O Brasileirão Série A também tem suas emoções, tem seus bons momentos, mas agora aí reta final, faltando apenas 12 rodadas aí para poder sabermos quem será o campeão, quem vai para a Libertadores, Sul-Americana, a partir do Z4 e muito mais. No Brasileirão você acompanha tudo aqui no canal só para o FC, o canal com muita procedência. Valeu!